os usos e costumes é para a igreja local ou para os convidados? Em Joinville, recentemente, um cantor fez um vídeo dizendo que chegou na igreja, mas não lhe foi permitido cantar porque a igreja era de usos e costumes e ele estava com barba. E aí ele foi barrado de cantar. O cantor Samuel Eleutério estava convidado para cantar agora na Missão Siloé, em Joinville, aqui na igreja Assembleia de Deus. Conheço o pastor Sérgio Melfiol, um homem de Deus. Só que a Assembleia de Deus em Joinville tem essas questões de usos e costumes. Aí ele disse, o cantor, que ele obedece os usos e costumes, a igreja dele orientou isso, só que o pessoal que o contactou não passou para ele as informações. Então ele foi de barba. E chegando lá foi barrado. A pergunta que fica eu sei que os usos e costumes é para a igreja local tem que obedecer. Mas quando você convida alguém para se apresentar ou para ajudar no culto daquela igreja, tem que exigir desse que você está convidando as mesmas coisas que você exige do membro? Não, errado não está ele. Errado está quem convida. Como que eu vou convidar alguém que não comunga da mesma experiência que eu, do mesmo estilo de vida meu? Se eles viram que ele tinha barba e eles não concordam com a barba, deveria ou no mínimo ter avisado, você pode vir cantar, só que você vai ter que tirar a barba, ou deveria não convidar. Eu acho que não tem erro, Deus não tem nada a ver com isso. Isso são erros de comunicação, erros de informação. E dificilmente uma igreja, vou falar agora e pode até ser ofensivo, mas eu acho que tem que ser dito, dificilmente uma igreja séria passaria por isso. Porque uma igreja séria, ela vai fazer levantamento de tudo. O problema é que as pessoas querem fazer muito show hoje. E esse show é que dá problema, que você chama o artista hoje, tem muitos cantores que, não estou dizendo que é o caso dele, porque eu também não conheço assim como pessoa, tem muitos artistas que eles surfam muito na onda do dia. Dependendo do que tiver mais pegando, eles estão lá. Então, eu acho que quem convida é que tem que ter muito cuidado. Passar a informação, né? Passar a informação. Se eles têm esses usos e costumes e sabe que se a pessoa for de barba, não vai ter oportunidade ou vai ficar feio para pro povo que é orientado a não usar barba, por que não orienta aquela pessoa que eles estão convidando? Aí se a pessoa falar, eu tiro, vem. Se a pessoa falar, eu não tiro, não vem. Agora, existe também uma coisa. É que tudo depende do nível de percepção de cada lado. Do nível... Você acha que alguém que vai cantar numa igreja, qual que é a perspectiva dele quando ele vai cantar? O que você acha que ele espera que aconteça no louvor dele? Que Deus se manifeste de alguma forma. Receba pelo menos o seu louvor, né? Receba o seu louvor. E com relação ao povo, com relação à igreja, você acha que ele espera o que da igreja? Que a igreja seja edificada? Edificada. E que tenha lucro pro reino? Sim. Então, no meu caso, se eu chegasse numa igreja de barba, normalmente eu não uso. Se eu chegasse numa igreja de barba, me convidaram, estão vendo eu pregando lá, sabe que eu uso barba. Eu chego numa igreja de barba e vou pregar. E eu acho que mais vale o que vai ser produzido na vida da igreja para salvar uma alma. Eu falei, arrumo o preço do barba, eu vou pro banheiro e tiro a barba agora. Se o meu intuito é muito mais alma do que os meus próprios caprichos, eu tiraria a barba. E nem precisava fazer vídeo depois falando que e nem foi precisava. barrado, né? Eu simplesmente vou lá e cumpro o meu desígnio. Isso é missão minha. Porque quando você também... Já houve um erro de um lado, de não terem comunicado, ou porque está vendo com barba, a menos que toda a vida viram ele e depois ficaram um mês sem ver ele e nesse período cresceu a barba. Aí é outra coisa. Mas não é o caso, com certeza não é o caso. Agora, eu me submeteria a abrir mão dos meus próprios caprichos para tentar alcançar uma vida que fosse. E se naquele dia tinha alguém que com o louvor dele seria salvo? Fosse tocado. Então eu sempre vou olhar para o lado em que o reino de Deus tem que ser beneficiado. Então é o que Paulo diz, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço, porque não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, baseado nisso, eu de alguma forma, eu me moldaria para tentar levar Cristo. Então o senhor acredita que os usos e costumes de uma igreja não são apenas para quem é membro da igreja, e serve também para quem é convidado? Não necessariamente serve, mas se a pessoa for convidada e ela quer se submeter a isso, por exemplo, se eu vou chamar alguém para pregar na nossa igreja, eu vou dar algumas diretrizes. Olha, venha nesse estilo de
nessa cultura da nossa igreja, porque a nossa igreja não tem esses costumes. Por exemplo, já viu o casamento quando a noiva pede para os noivos os padrinhos virem com um estilo de roupa para acompanhar ali o padrão? É isso, é o momento, é aquela coisa. Se a igreja tem esse momento, por que não ceder a esse momento se eu quero participar? Caso contrário, canta em outra igreja, prega em outra igreja, porque igreja de todo tipo de usos e costumes tem. Tem igreja que, se quiser, se é gay e quer pregar lá na igreja, vai ter a opção para pregar. Tem tudo. Pode pregar de shorts, pode pregar sem camisa. Tem igreja nos Estados Unidos que você prega nu. Tem também isso? Tem igreja que você prega nu. A igreja, eles vivem o Éden. A igreja naturista? A igreja naturista. Só se pesquisar na internet. Tem o pastor nu, todo mundo nu, diz que não tem nenhum tipo. Eles vivem como se fosse num Éden. Deus criou um Éden na terra. Então tem para tudo. Agora eu tenho que descobrir para quem eu fui enviado e aonde eu vou. E eu não sou reconhecido, eu sou apenas tolerado, eu descubro que para ali não é o meu lugar. Então eu tenho que me encontrar. Perfeito. Perfeito. Pastor, e sobre essa canção que foi bastante criticada e falada essa semana aí, por que pararam de falar do céu? Primeira pergunta que eu faço pro senhor, pararam mesmo de falar do céu? Bom, aí eu não sei a música inteira, porque eu não sou muito do louvor, né? Então, quando a gente não é do louvor, a gente tem dificuldade de saber a música, mas baseado no que você tá falando, você lembra que um dia você me perguntou por que não vemos tantos milagres? Sim. Então o ambiente que você vive determina muito o que você pensa. O ambiente que você vive determina muito o que você pensa. Eu acho que essa música ela tem um destino e ela tem um desígnio. Para aqueles que pararam de falar do céu, essa música cabe. Para quem não parou, nem a carapuça ele vai vestir. Não me toque, por exemplo, se eu falar assim, esses pastores beberrão que ficam enchendo a cara de vinho aí, eu vou vir. Ei, irmão, eu não bebo vinho, então não tá me ofendendo. Não me ofende. Agora, tem gente que parou de falar do céu? Tem. Tem gente que não parou? Tem. Então, para quem parou de falar do céu, a música serve. Para quem não parou de falar do céu, toca o barco. Continua falando. Continua falando do céu. Acham que Jesus não vai mais voltar. Já não se fala em oração e sobre santificação, não querem mais pregar. Aí tem uma parte da canção que fala bem assim, que pararam de falar do céu e só estão indo à igreja em busca de bens materiais. É errado ir à igreja em busca de bens materiais? Não, se você já tem Jesus, já aprendeu, já recebeu o céu, aí você tem que aprender a viver bem na terra também. E a igreja a Bíblia ela é tudo, a Bíblia é um livro completo. A Bíblia não é um livro que vai te ensinar você a ir morar no céu e viver como esgualepado aqui na terra, né? Uma vida toda torta, toda arrebentada, um mendigo. Não é essa a vontade de Deus. Então, no Evangelho tem tudo. Tem pra família, tem pra vida sentimental, tem pra vida espiritual, tem pra vida emocional. E o céu é a prioridade. O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.